Oi! Ai ai, olha só! A minha editora achou um vídeo de um cara reagindo ao meu vídeo da Nintendo. Eu fiz um vídeo do Nintendo Switch 2 faz alguns dias. Eu não dei atualização sobre esse vídeo. Tem bastante comentário legal lá que eu, queria fazer um vídeo sobre. Eu acabei falando sobre outras coisas na internet. E eu acabei dando uma pausa nessa questão do Switch 2 pra poder focar nessa treta da Juliana e do Danilo Gentili. Mas esse cara fez um react do meu vídeo. Primeiro react de um vídeo meu. Com certeza ele odiou tudo que eu falei, já é meio óbvio aqui, porque o cara é um nintendista investidor. Então, eu não conheço o canal do cara. Também é um canal bem novo aí, recente, eu acho, né? Tem pouco inscrito. Mas ele reagiu ao meu vídeo faz 7 dias. Tem bastante vídeo também. Mas é um canal relativamente pequeno, então ele reagiu ao meu vídeo, que é um canal menor ainda. Então eu vou ver aqui os pontos dele, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Ele reagiu ao meu primeiro vídeo da Nintendo que eu fiz. Eu acho que é só esse, o vídeo dele tem 42 minutos. Vou ver aqui com vocês. Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Investidor aqui. E galera, vocês estão gostando bastante desse formato aqui em React. Então, eu vou trazer mais pra vocês, né? Vou fazer a vontade do povo. Isso aqui é um energético, tá? Eu sei que isso aqui é uma marca de cerveja também, mas é um energético. Se vocês estão curtindo, vocês estão comentando, deixando o like, tá tendo visualização, é isso que eu vou entregar pra vocês. Por enquanto, até pelo menos vencer o meu embargo, né? Que vence dia 17 de abril. Bom, me mandaram um vídeo aqui de uma menina que tem um canal recente no YouTube e que a especialidade dela não é de Nintendo. E tá tendo muito isso, né? A galera tá falando sobre o Nintendo Switch 2 porque realmente furou várias e várias camadas da sociedade, né? Olha, só deixando claro aqui uma coisa, meu canal é recente porque eu fiz vídeo no YouTube faz 6 anos e parei. Então não é como se eu tivesse começado hoje, nossa, conheci o YouTube hoje, eu trabalho com o YouTube faz muito tempo. Eu sou editora de vídeo de alguns canais grandes aí da internet, então provavelmente você já viu o meu trabalho. Ele fala que o meu canal não é sobre a Nintendo, o meu canal claramente não é sobre isso. O meu canal é sobre várias coisas, eu falo sobre 500 mil coisas. O meu canal não é só sobre isso, só sobre aquilo. O meu canal fala sobre várias coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei. O canal dele claramente é um canal voltado só pra Nintendo. A Nintendo não quebrou várias bolhas com o Nintendo Switch 2, mas é porque eu sou consumidora dos produtos, então eu acho que nada mais justo eu falar sobre um produto que eu estou consumindo e um produto que eu vou consumir, que é o Switch 2. Então, nada mais justo eu ter opiniões e falar sobre as minhas opiniões sobre o próprio produto que eu consumo há anos. Cara, eu fiquei curioso quando me mandaram, porque a verdade sobre o Switch 2 que Nossa, ele viu meu vídeo depois de 3 dias que eu tinha postado. Só tinha 100 visualizações. É bem recente. ninguém te contará. Tá tendo muita besteirada da galera, porque a galera não conhece e aquelas que conhecem um pouco tá fazendo um clique rage, né? Infinito aí em cima de farmar views no console novo do Nintendo Switch 2, porque realmente é a nova febre do entretenimento, né? Ai, ai. Então a galera precisa comentar sobre isso, né? De qualquer jeito. Eu vou colocar os óculos. Eu não tô comentando sobre o console novo pra poder farmar sobre ele. Eu estou comentando sobre o Nintendo Switch porque eu sou consumidor do produto deles. Literalmente eu jogo essas merdas. Então, eu acho nada mais justo eu comentar e falar sobre as coisas que eu utilizo, que eu jogo. Tem algum erro, algum crime sobre falar sobre isso? Eu nunca precisei da Nintendo pra poder ganhar. Nossa, eu preciso da Nintendo pra poder ganhar like, ganhar visualização no meu vídeo. Eu acho que o vídeo com menos view que eu tenho no meu canal é falando sobre a Nintendo, que é um assunto completamente fora dos tipos de assunto que eu faço, que são review de anime, eu falo sobre tretas da internet, eu falo sobre minhas opiniões, eu faço review de... Eu falo sobre quadro que eu pintei, eu falo sobre muitas coisas. O meu canal não tem um assunto, foco ali. E eu também não sou uma pessoa que vai ficar babando o ovo de uma companhia que tá cagando pra mim.
Assim como, me desculpa, esse cara aqui, entendeu? Você está mamando as tetas de uma companhia que tá cagando pra você. Eu sou uma pessoa que tô consumindo o produto. Eu falo sobre um produto que eu estou usando. E eu tenho todo o direito de falar sobre isso. Se o meu canal fosse um canal voltado para informações de videogame, eu sou a dona da verdade, eu vou te passar todas as informações aqui jornalísticas sobre o videogame, aí eu teria feito um canal diferente e eu teria colocado assim, Isabelle, dona da verdade, sobre todos os jogos que existem na Terra. Mas eu não sou, eu tô aqui dando minha opinião sobre o Nintendo Switch 2, que é um produto que eu consumo. Cara, fiquei bastante curioso. Vamos lá, né? Antes de mais nada, se inscrevam no canal da Isa, vou deixar o link na descrição. A verdade sobre o Switch 2 que ninguém... Ai, Carly falou isso. Tu fala isso, mas o pessoal não vai gostar desse vídeo, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que ele também não vai gostar do meu vídeo. Mas se inscreva no canal aqui do Nintendo... cadê? Do Nintendista Investidor, se quiserem se inscrever no canal dele também. Eu gosto de ver canais que têm opiniões diferentes de mim, porque se eu ficar numa bolha vendo só a minha opinião, o que eu realmente acho e tudo mais, eu não gosto disso, eu gosto de ver outras opiniões. Então provavelmente eu vou ver outros vídeos desse cara, pra poder saber também o lado oposto do meu. A gente contará, com certeza é algo bem diferenciado, né? Porque é a verdade, vamos lá, que ninguém te conta. Antes de começar o assunto de hoje, eu queria agradecer ao espetaculoso... Nossa! O meu áudio tá uma merda nesse vídeo. Agora eu entendi. Esse cara aqui, realmente, meu áudio tá bem melhor nesse vídeo atual do que nesse antigo. 3969, ele deixou esse comentário muito legal pra mim. Gostei do conteúdo, quando possível consigo um microfone de lapela pro áudio ficar mais agradável, tipo Sony, aí ele citou tipos de microfone, ele explicou bastante o que cada um faz. Como assim, tipo Sony? Já começou com Sony? Esse microfoninho de lapela da Sony é muito bom, tá? Eu recomendo demais. Grandes profissionais. O cara nem entendeu o que eu falei, eu tô falando completamente de outra coisa. Ele tá, tipo, viajando aqui no começo do vídeo já. Levou muitas pessoas a ficar felizes, não sei porquê. Levou muitas pessoas a ficarem tristes. Eu tenho Nintendo Switch. Será que ela quis falar isso? Fica feliz, não sei porquê. Porque é um novo console, é um novo lançamento, né? Quem gosta da Nintendo vai ficar muito feliz, né? Acho que ela errou na dicção, na concordância. Switch. Não, eu não errei, eu falei, na verdade... Nossa, que pausa horrível. Ai, eu não errei, na verdade eu falei que não sei por que as pessoas ficaram felizes, porque eu esperava muito mais do Nintendo Switch 2 do que foi anunciado. Então, pra mim, eu não gostei do anúncio. Então, por isso que eu falei que não sei por que as pessoas ficaram felizes. Eu não acho que foi o que as pessoas estavam esperando. Eu acho que o anúncio não foi tudo isso que as pessoas queriam. Na verdade, as pessoas estavam esperando um pouquinho mais da Nintendo com um Switch novo, em vez de ser o que foi apresentado pra gente. Tem até uns adesivos atrás. Eu comprei esse Nintendo Switch por cerca de R$1.500. Eu demorei coisa de 6 meses pra poder pagar ele, porque o salário brasileiro, infelizmente, você tem que escolher se você compra alguma coisa, se você paga a conta, é perfeito. Mas, graças a Deus, depois de um tempo, eu consegui uma condição financeira melhor. Consegui comprar o Nintendo Switch OLED. Sinceramente, eu não vejo uma diferença gritante pra ele custar R$2.500, que tava na época R$2.800. Eu não vejo muita diferença, assim. Eu entendo que... 2.500, 2.800... Tem diferença, a tela é maior e tudo mais. Mas esse aqui, sinceramente, perfeito, dá pra mim. Consigo usar tranquilamente, como você pode ver aqui, alguns dos meus jogos. E eu concordo com ela, tá? Eu não... É muito difícil falar assim, pra recomendação de modelos de Nintendo Switch, qual que é o definitivo pra você. Eu acho mais fácil você explicar a diferença entre um e o outro e deixar o consumidor decidir do que impor pra ele qual é o modelo que ele precisa. O Switch OLED, uma coisa que as pessoas não falam muito é que não é só a tela, tá? O acabamento é diferenciado, e aí você pega na mão, você consegue sentir. O grip, né? Que você consegue angular melhor. E claro, também bateria, né? A bateria é muito boa do Switch OLED, acho até que é superior ao V2, que já é um modelo revisado com uma eficiência melhor energética de bateria, né?
Coisa, se você tem um Nintendo, qualquer console da Nintendo, você já se decepcionou bastante. E com o anúncio do Nintendo Switch 2, você provavelmente se decepcionou mais ainda. Esse console aqui, o Nintendo Switch, ele tá custando cerca de $300 lá nos Estados Unidos. As pessoas já não gostavam do preço, mas o Nintendo Switch 2 tá saindo a $450 pra eles. Eu não me decepcionei em nada, né? Me diverti e me divirto muito com o Nintendo Switch, de diversas maneiras. Mas se ela tiver focado só no preço, aí a gente já vai abordar mais pra frente. $150 pra eles lá significa que aqui no Brasil vai chegar com quase R$ 5.000. Pelas taxas, pelo valor do dólar, pela importação. Todas essas coisas acabam fazendo com que a gente tome bem grosso. O salário mínimo brasileiro atual é R$ 1.640. Se você depende do salário mínimo, você provavelmente vai levar 4 meses, 5 meses pra poder comprar o Nintendo Switch 2 pelo preço que vai sair, contando que você não pague água, aluguel. Cara, eu concordo com esse possível prazo dilatado versus o salário mínimo, mas eu não acho que é o fim do mundo. Eu acho que 3 ou 4 meses, se você direcionar o seu pensamento para algo mais positivo e pensa que é assim no estalar de dedos, e que você, nesse momento que passar os 3 meses, você pode estar diante de uma oportunidade melhor do que até a pessoa que tem o dinheiro guardado e fez a pré-venda, né? Então, vê as coisas um pouco mais de forma positiva, né? De forma positiva. Agora, 1.600, a galera fala bastante do salário mínimo, que é 1.600. Na prática, pelo que eu vejo em pesquisas e dados, você vai ver que não ganha 1.600. A pessoa ganha uma média de 1.800 para cima. Não estou justificando o preço de qualquer produto ainda, mas estou falando que a referência do salário mínimo não necessariamente aquela empresa vai pagar exatamente o salário mínimo. Ela precisa pagar até um pouco mais por questões de imposto e várias taxas que a empresa paga. Mas a média do salário é de 1.800 para cima, tá? Ele não deixou eu terminar meu ponto ali, porque eu tô fazendo comparações. Mas é o que acontece quando você vai comparar o poder de compra médio de um brasileiro, você tem que colocar o poder de compra que ele tem a partir do salário mínimo brasileiro. Óbvio que muita gente não ganha salário mínimo. Eu não ganho salário mínimo, provavelmente você não ganha salário mínimo, mas muita gente ganha um salário mínimo. E a Nintendo é um tipo de empresa diferente, porque o público-alvo da Nintendo sempre foi a família. Então, são jogos bem family friendly, são jogos que podem ser jogados com a família inteira. A Nintendo sempre é um tipo de console que é mais voltado para a família em si. Óbvio que tem um bando de marmanjo que vai comprar Nintendo, que consome. Eu também não sou mais criança e consumo Nintendo feito louca. Então, tipo, óbvio que tem variantes aí. Mas se você for pegar a média, você precisa ver o salário mínimo de cada localização. Você precisa dar uma olhada nessas médias para poder ter uma noção de como o brasileiro comum ali vai poder ter um poder de compra em cima daquele console. É assim, 3, 4 meses é ruim porque a pessoa fica olhando outras ali jogando e dá aquela vontade, né? Eu já passei por isso. Mas, cara, tenta ver um pouco mais positividade nesse prazo aí que você vai estar juntando e vai estar vendo os próximos lançamentos, né? Então, eu gosto de comprar o console na entrada quando eu tiver a condição, né? E sugiro que todos façam isso, compram Day One, se tiver. Poxa, mas aí também, tipo, eu tô criticando uma base de preço e aí o seu contraponto ser olhe de uma maneira mais positiva, porque durante o tempo que você vai demorar para pagar o console, você pode estar olhando os próximos lançamentos. Não é um argumento muito bom, porque, tipo, você pode olhar da forma mais positiva que você imaginar, mas, tipo, o meu ponto no vídeo, a condição de compra do brasileiro médio e diferente da condição de compra de um americano, que, óbvio, ai meu Deus, está comparando com os Estados Unidos? Sim, porque as coisas, o preço que vai para lá, para os Estados Unidos, é o preço que afeta a gente. Então não tem muito como você fazer comparações e você não citar os Estados Unidos. Se você quiser falar da Europa, o Nintendo Switch vai acabar ficando mais caro em euro. Então todas essas coisas vão afetar a gente também. Terem a condição, né? Não vão se estrepar para fazer isso, mas se não é o fim do mundo esperar 3 meses, né? Eu tô esperando 3 meses que eu não posso falar nada. E eu não tô nem falando do público-alvo real do Nintendo Switch,
que são famílias. É uma mãe que vai comprar pro filho, é um pai que vai comprar pro filho. O público-alvo do Nintendo Switch realmente é aquele pai que vai comprar um presente de Natal pro filho. É uma mãe que vai comprar presente de Natal, de Páscoa, de aniversário pro filho. Cada console que vai ser vendido vai ser mais vendido para esse público, que é o público da Nintendo. A gente que já é adulto, trabalha, mora sozinho, 3, 4 meses para poder comprar um Nintendo Switch não vai ser muita coisa. Se você for comprar à vista, que eu comprei o OLED à vista, isso também não é muita coisa. Mas não é porque eu posso comprar um Nintendo Switch OLED à vista, eu posso comprar um Nintendo Switch 2 à vista, que tá tudo bem, porque se você não pode, você tem que olhar de uma maneira mais positiva, espera aí seu tempo. Sabe, é uma coisa triste. Eu acho triste uma mãe ter dificuldade pra comprar um console pro filho, porque o console tá cada vez mais caro. Do novo console que eu tô sob embargo. E já tá acabando o prazo, semana que vem já acaba, passou assim, ó. E as pessoas falam, não, vai ser o fim do mundo, seu canal vai acabar e tal. Já acabou o prazo e nada aconteceu. Ou que você não tenha animais de estimação para poder comprar ração e essas coisas. Você também não pode sair com seus amigos para poder passear, qualquer coisa assim você não pode fazer. E nem pense em comprar comida, lanche, iFood, qualquer coisa. Você não pode, senão você vai ter que trabalhar mais para poder pagar um Nintendo Switch 2. Que aqui no Brasil vai chegar quase o preço do PlayStation 5, o que é absurdo. Mas aí é tudo, né? Escolhas. Se você quer ir viajar e você ganha menos, você vai ter que abrir mão. Não é o Switch 2, né? Se você não tem muitas condições de ter seus hobbies e ter seu entretenimento, não seria legal você arrumar um pet agora. Por que eu falo isso? Porque o pet, muitas vezes as pessoas falam assim, é tão bonitinho quando é filhote e tal, e pega e depois deixa abandonado porque não tem condições de sustentar o bichinho, né? E conforme ele vai crescendo, vai aumentando os gastos, ele vai comendo mais, vai aparecendo doenças na velhice, então você vai gastar um pouco mais. Então você já tem que pensar isso antes de pegar um pet pra você. Eu já tive alguns, já tive gato, já tive cachorro. Pô, ele tá focando numas coisas que, tipo, tudo bem, eu falei isso no meu vídeo, só que eu falei isso dando um exemplo de você tem um salário, você vai gastar só pra comprar um Nintendo Switch, você vai gastar aí cerca de uns 4 meses. Eu usei isso como exemplo no meu vídeo, porque eu tô falando, se você for comprar o Nintendo Switch 2, se ele for numa faixa aí de uns 5 mil reais, você vai precisar de uns 5 meses pra poder comprar esse Switch 2 sem pagar mais nada. Então usei exemplo de cinema, animal e tudo mais, mas não falando exatamente que se você... Meu Deus, o Switch é muito caro. Acho que as pessoas não entenderam muito o exemplo que eu usei. E tipo, tudo bem, sabe? Mas também não foi... Não é como se eu estivesse dizendo que você não pode comprar ração pro seu pet, sabe? Eu sei como é que é. É quase um filhinho ali, né? Ele vai no médico, faz exame, tem um monte de coisa, né? Então, você tem que abrir mão de muitas coisas para ter um pet. Acho que é muito mais caro do que um videogame, né? O videogame não tem ração, você que escolhe o que você vai comprar, enfim. São escolhas, acho que isso é normal para tudo, não só para Nintendo Switch 2. Porque o Nintendo Switch precisava de uma atualização. Não é porque eu tô confortável com o Nintendo Switch normal e não vejo, assim, uma diferença gigantesca na minha vida pro OLED e ele não precisava de uma atualização. Ele com certeza precisava de uma atualização. Com certeza a gente precisava de um Switch 2, mas não do jeito que chegou. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é cerca de $816 por semana. Isso dá R$3.264 no mês. E eles estão revoltados com um preço de $450 por um console. Com um salário desses, eles conseguem comprar 7 Nintendo Switch no mês. Se eles só quiserem comprar a Switch, eles podem comprar 2 e usar o resto para pagar as contas, tranquilamente. Isso contando que eles vão receber só 3.200 e poucos dólares, sem contar com gorjeta, porque lá tem uma cultura muito... Cara, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi falar, eles não estão revoltados com o preço do console Nintendo Switch 2. Eles estão revoltados sim, mas seria mais com o preço dos jogos, né? Do jogo, de um jogo, que é o Mario Kart World, que tá custando $80. Isso foi pego. Isso aí foi uma surpresa. Então o gringo. Eu vou deixar aqui vários prints de momentos que os gringos estão reclamando do preço do console, porque eu não sei do preço do console. Mesmo ele sendo nintendista, eu acho que ele não viu, porque estão falando realmente mais do preço do jogo, mas
sim, estão reclamando bastante do preço do console também. Aqui, vários prints de momentos, várias coisas. Estão reclamando muito do preço do console. De price, né? Que é pra reduzir aí, pra um apelo pra Nintendo reduzir o valor do jogo, né? O preço do jogo. Sobre o console, eu não acho que o gringo tenha se manifestado contra, porque ele não chegou a bater os limites, né? O que é o limite que eu vejo hoje? Cara, $700. E por que poderia chegar? Porque a gente vê mini PC, que tudo bem, é um computador completo e tal, tem outras camadas, outros gastos, mas são mini PCs que não tem o poder equiparável do Nintendo Switch 2 custando $700, né? Então o Switch vindo em 450 é muito mais em conta. Eu não acho que o gringo se revoltou com o preço do console, mas sim do jogo. Muito grande de gorjeta, então. Cara, eu até entendo. Eu até entendo a lógica dele de comparar com mini PCs e tudo mais. Só que essas coisas não são muito comparáveis, o preço, entendeu? Porque eu posso até falar assim, pô, mas uma TV 4K nos Estados Unidos custa tanto, entendeu? Mas uma TV é muito diferente de um videogame. Então aqui, muita coisa, ele tá passando muito do preço de um console portátil. Principalmente porque se o Nintendo Switch 1 pra eles era $300 e agora o Switch 2 tá chegando a $450, $500 em euro tá caro também. Esse aumento de cento e poucos dólares não tá muito justificável pelo anúncio da Nintendo Switch. Então, tipo, eu acho errado, eu acho que tá barato ainda. Tudo bem, mas aí você vai me falar que um Nintendo Switch 2 vai sair pela mesma faixa de preço de um PlayStation 5? Não faz muito sentido. Às vezes eles conseguem ou o mesmo valor do salário, ou metade do salário só em gorjeta. E o que isso muda? O que muda o preço de um console? Muita gente não entende, ou muita gente não liga. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você é um consumidor de videogame. Pra mim, videogame não é um luxo. Videogame é uma necessidade. É aquele famoso pão e circo. O meu circo é o videogame. Eu preciso jogar um jogo depois de um dia estressante, eu preciso fazer essas coisas. Cara, isso que ela tá falando é a parte mais legal do vídeo, até agora. Obrigada. Isso muito interessante, eu não sabia que... Quer dizer, eu tinha uma noção, porque a gente precisa de gatilhos para se desestressar. Eu não utilizo o videogame como esse tipo de subterfúgio de desestressar. Eu realmente vou jogar quando eu tô disposto, quando eu tô da hora. Mas a palavra-chave aqui que ela falou que ela não vê como superficial, ela vê como necessidade. Muito interessante, né? Ela falar isso, e muito legal, bem diferente, tá? O restante é mais do mesmo. Eu quero ver quando chegar no momento que eu defender pirataria aqui, eu quero ver se ele vai achar ruim. Mas tem a ver com a necessidade também. Desculpa aí, mas o restante é o que já todo mundo tá falando, sem se aprofundar, né? Mas isso aqui foi legal, parabéns. Imagina minha vida sem jogar videogame. Se pra você não é muito importante, pode até soar besteira isso daqui que eu tô falando, mas o mercado do videogame hoje em dia, vou tentar ficar sem alto. O mercado do videogame hoje em dia se tornou um luxo, com jogos custando $100. $100 para um brasileiro é R$1.000. E R$1.000 é quase um salário mínimo para um brasileiro normal. Se os americanos estão pagando $90 num jogo, $100 num jogo, agora estão revoltados, e sendo que o salário mínimo deles é muito maior do que o nosso, a gente não pode ver essa situação se acumulando e não se revoltar. Absolutamente tudo vem mais caro pra gente, isso já não é novidade, mas a Nintendo é uma companhia extremamente sedenta por dinheiro, que não se importa com o consumidor, ele dá o que a gente pede, às vezes. Sempre com a Nintendo parece que eles escutam o que a gente pede e dá a pior versão que eles conseguem dar pra gente, do que a gente tá pedindo, porque a atualização do Nintendo Switch 2, a gente vai conseguir que esses controles sejam magnéticos, que ninguém pediu, que ele vire um mouse quando você colocar na mesa, o que, convenhamos, ninguém vai usar. Se você for usar, você vai usar para jogos muito específicos. Você não vai usar. Eu duvido que alguém vai usar. Se alguém usar isso aí todo dia, Olha, eu trabalho de escravo pra Nintendo o resto da minha vida, se alguém usar esse negócio de mouse todos os dias. Que? Na própria apresentação, eu trabalho de escravo pra Nintendo. De escravo? Mano, cuidado com essas apostas que você faz, porque eu tenho experiência com aposta. Cara, eu não tem como saber isso que você tá afirmando, né? Se alguém vai utilizar todos os dias. Realmente, pensar em utilizar todos os dias é mais difícil.
Mas, rapaz, cara, imagina um cara que é viciado naquele jogo de estratégia que tá chegando no teu Switch, que agora eu esqueci o nome, me ajudem nos comentários. Ele vai usar todos os dias, você pode ter certeza. Jogo de fazendinha, daqui a pouco vem um LoL, alguma coisa nesse sentido pro Switch 2, principalmente jogo competitivo, né, como o LoL, sei lá, um Fortnite, rapaz, a pessoa vai utilizar todo dia. Cara, você imagina, tá? Você imagina um cara que joga jogo competitivo usando essa bosta. Olha a finura disso aqui, tá? Olha, isso aqui é um mouse, tá? Isso aqui é um controle. Claro, vai que o controle do Switch 2 seja maravilhosamente mais grosso do que esse negócio aqui, seja mais confortável. Eu não acho que um cara de competição vai trocar um mouse, que é muito mais ergonômico, pra isso aqui. Real usar isso aqui como se fosse um mouse, tá ligado? Tipo, isso aqui eu acho que não vai ajudar em nada numa performance de um jogo competitivo. Eu acho, entendeu? Por isso que eu falei, trabalho de escravo pra Nintendo todo dia. Se realmente alguém for usar essa bosta mais do que 2 vezes no ano, entendeu? Porque, sinceramente, você tá jogando, tá? Você vai jogar na sala, você tá jogando assim, estou jogando na sala, estou jogando aqui modo portátil, piu. Cara, tu não vai... Tu vai ter que ter uma mesa na tua frente pra você poder ficar usando, entendeu? Tipo, não é uma coisa realista que as pessoas vão usar realmente. Eu já não acho nem que as pessoas vão usar aquela webcam, entendeu? Tipo, não é uma coisa prática. É legal ter a webcam, é legal ter esse sistema, só que não é uma parada que as pessoas vão realmente usar. Até pela questão de ótimo como um adicional ali, entendeu? Dá pra fazer isso, que legal, entendeu? Mas não como uma novidade. Meu Deus, é tipo uma coisa incrível, fantástica, sabe? Compre um PC, então. Um PC vai performar muito melhor do que qualquer Switch vai performar nessa vida, entendeu? Aí, se você quiser usar um mouse, usa o teu PC. E se não fosse a pegada da Nintendo de entregar coisas que a gente não pediu, não teríamos o Nintendo Switch. Ninguém pediu o Nintendo Switch, ninguém pediu o Nintendo Wii U, ninguém pediu um Donkey Kong que quebrasse todas as coisas. Isso porque a Nintendo tem a capacidade de adivinhar aquilo que nem a gente queria. E na verdade, quando a gente pega nas mãos e fala, putz, como eu fiquei tanto tempo sem ter isso aqui. Essa é a grande magia que a Nintendo tem, né? Cara, tudo bem. Eu entendo ele ser completamente fã da Nintendo. Eu entendo, tá bom? Eu entendo completamente. Tipo, eu gosto muito dos jogos da Nintendo, entendeu? Eu tô falando aqui como companhia. O que eu falei deles entregar em menos do que a gente pediu é que, poxa, se você fala pra Nintendo assim, tipo, traz de volta tal jogo. Aí eles colocam um jogo de 10, 15 anos atrás na plataforma e o jogo custa mais caro do que quando lançou. Que é o exemplo de Super Mario 3D World, que é aquele 3D, o mundo 3D, que ele lançou pro Wii U, que ele lançou a $60. Aí depois ele foi pro Nintendo Select, que em promoção ali tava $20. Aí quando colocaram no Nintendo Switch, colocaram a 60. E aí, pra justificar o preço, né, de $60, que foi o preço de lançamento, colocaram um Bowser's Fury ali, que basicamente é só uma desculpa pra poder cobrar o mesmo preço que tinham cobrado no começo. Aquele jogo do Donkey Kong Tropical Freeze, que saiu pro Wii U também, ele saiu a $50. Aí depois ele foi pro Nintendo Select a 20. Aí o que acontece? Ele foi pro Nintendo Switch a 60, sendo que ele nunca custou 60, ele sempre custou 50. Poxa, eu queria jogar Donkey Kong no Switch, tá bom. Tô o Donkey Kong, mais caro do que quando ele lançou. E o jogo Luigi Mansion, ele saiu pro 3DS. Ele saiu a $40, depois foi pro Nintendo Select também a 20. E aí, quando ele foi pro Nintendo Switch, ele tava custando 60. Qual é a justificativa pra isso? Porque ele tá mais caro do que o jogo original. E aí, a gente vendo isso, a gente não pode nem falar, pô, que merda, né? Pô, essa companhia aqui... Que absurdo falar que o intuito da Nintendo é só conseguir dinheiro, né? Porque ela nunca provou isso pra gente. Nunca. A gente nunca viu exemplos dela colocando a faca em jogos que não valem esse preço.
o resto da minha vida se alguém usar esse negócio de mouse todos os dias. Na própria apresentação do Nintendo Switch 2, a qualidade da imagem não tava o lançamento do ano que eu esperava. O fato deles terem colocado uma espécie de Discord dentro do Nintendo Switch quer dizer apenas uma coisa: você vai ter que pagar mais. Você vai pagar uma webcam que dava 720p, toda travada. E você não tem escolha, porque a Nintendo nunca vai deixar você usar uma webcam. Eu falei 720p porque eu chutei aqui, porque esse vídeo aqui, pra quem não sabe, ele foi gravado no exato dia que lançou aquela live do Nintendo Switch 2, que foi a apresentação de tudo. E aí eu gravei no mesmo dia, eu demorei um pouco mais pra postar esse vídeo, porque eu tive que editar sozinha e tudo mais. Mas esse vídeo foi gravado à noite, depois daquela live, eu gravei, tipo, de madrugada. Então não tinha confirmação ainda de... eu acho, né, que eu não me lembro de terem falado quanto que ia ser a resolução da qualidade da câmera na live, só que eu gravei ali, chutei que era 720, mas agora a câmera oficial realmente é 1080, só que vai ter uma câmera diferente que eles vão lançar também, que é 480. De outra marca, de outra companhia, ou colocar até seu próprio celular no Nintendo Switch pra usar como... Cara, não, parece que eu vi essa informação, não sei a data que tá gravado, e você vai poder utilizar outras câmeras sim no seu Nintendo Switch. A câmera também é opcional, você não é obrigado a utilizar a câmera. E o Switch Online, você paga se você quiser jogar online. E por que eu falo isso? Porque hoje o Switch Online, que é o serviço de assinatura da Nintendo, é o mais barato das três empresas, né? E aí, se a pessoa for com essa mentalidade, eu só pago pra jogar online, beleza, porque é barato, entende? Agora as outras, se você ir com essa mentalidade, eu só pago pra jogar online, não compensa, porque é caro. Você vai ter que criar no seu hábito de usar os recursos os benefícios daquela assinatura, PS Plus e Game Pass, né? Porque faz sentido você utilizar. O do Switch é barato, né? E entrega jogos retrôs e mais algumas coisas, mas sim, você vai poder utilizar outras câmeras e não vai te cobrar mais o recurso do Discord, né? Vai ser o mesmo preço, a assinatura e os reajustes que acontecem de forma periódica. Webcam que seria uma coisa perfeita. Se no Switch 2 tem um botão novo, que é aquele C, que é pra chat, você só vai poder usar aquele botão se você pagar, certo? Se você pagar a assinatura. Óbvio que é sua escolha se você compra aquilo ou não, se você assina aquilo ou não, mas o fato de eu comprar uma coisa que vem um botão que ele só funciona se eu pagar, é uma bosta, né? Você vai me desculpar, mas é uma merda. É absurdo, é ridículo. Uma vez também tentaram lançar um mouse que ia ser por assinatura mensal também e as pessoas ficaram muito bravas. Eu não vejo outra situação que você compra um objeto que um botão só funciona se você pagar uma assinatura e que tá tudo bem. Eu acho bem ruim eu ter que pagar pra poder usar um botão que já vem no meu Switch, entendeu? Então, tipo, beleza. Webcam, todas essas coisas aí, é opcional e tudo mais, nossa, de boa. Mas o Discord já existe, entendeu? Então imagina se você tiver que ir na Steam, aí você vai, vou mostrar meu jogo ali pra um amigo. Não dá, eu tenho que pagar a mais pra poder streamar pra um amigo. Tipo, sabe, que coisa estúpida. A gente realmente tá aceitando qualquer coisa que a Nintendo só tá te oferecendo, assim. Você vai ter que pagar a assinatura, ter essa assinatura pra poder falar com seus amigos no chat, que vai ser o botão do chat, pra poder usar o botão. Aí você vai ter que ter a webcam. Ele falou que não precisa ser oficial, mas isso aí também a gente só acredita quando sair realmente o console funcionar, assim, porque você sabe que por enquanto as coisas estão meio tipo... É um diz que me diz, assim, realmente oficial, eu só acredito quando acontecer. Aí você vai ter que ter a webcam. Você só vai aceitando tudo que a Nintendo te dá e você não acha ruim isso. Você não acha ruim você ter que pagar pra poder usar um botão que tá no teu controle? Eu acho ruim. Aí é uma questão de opinião, se você não acha ruim. Eu não ia querer ter esse botão, por exemplo. Aí, tipo, é uma coisa mais fácil, coloca qualquer coisa ali, coloca no mais
e coloca a opção de entrar no chat, entendeu? Mas não coloca um botão no meu console que eu tenho que pagar pra poder usar. Não, a gente pediu uma coisa, eles nos deram do pior jeito possível pra poder tirar nosso dinheiro mais uma vez. E o que eu acho disso? Eu acho que a gente precisa começar a piratear jogos de novo. Apenas isso. Porque Aí ele vai compensa. gostar. Piratear pra si mesmo no Brasil não é um crime. Muita gente é contra a pirataria, eu super entendo. Por um tempo eu fui contra a pirataria, mesmo usando pirataria, porque Cara, mas aí a conclusão é essa, então não devemos pensar no que provavelmente você falou que fez, que é o que? Putz, agora eu tenho mais condições, então eu acho que você deve ter criado uma consciência do tipo, caramba, tô ganhando X e para custear a minha necessidade, que é videogame, e custear qualquer outra coisa, aqui, canal, microfone, etc e tal, eu preciso ganhar mais. Acho que você fez isso. Então essa é um pouco da resposta. Porque se não for Nintendo, é o iPhone. Se não for o iPhone, é o Android, é o Samsung, tudo. E aí, nem sempre a resposta vai ser, então eu vou piratear. Porque ou vai chegar uma hora que você não vai conseguir, né? Vai ter uma barreira que não vai deixar tu fazer isso, ou realmente vai ficar inviável. Então você precisa buscar meios de ganhar mais, né? Essa que é a resposta mais honesta e sincera que eu posso dar. Pô, mas aí também a tua resposta é trabalhe mais pra poder ganhar mais dinheiro, pra poder pagar tudo que a companhia tá me cobrando. E se a pessoa acha ruim o fato de eu estar defendendo a pirataria de jogos, eu também posso falar a mesma coisa, que aqui ele tem itens não oficiais na parede dele, entendeu? Esse aqui, pra caçar Pokémon, quebre o vidro, isso aqui é oficial? Não sei. Talvez comprou na Shopee, no Mercado Livre. Esse bonequinho do Mario é oficial? Esse pôster do Zelda ali é oficial? Não sei, entendeu? Você vai reclamar de pirataria do jogo? Então, pelo amor de Deus, compra só item oficial. Basicamente, eu falei que eu comprei os consoles da Nintendo. Eu não estou mais pirateando jogos, porque eu comprei os jogos, né? Mas assim, eu pirateei jogos por muito tempo. Eu sou super apoiadora de piratear jogos, se você quiser. Eu não tenho condições pra comprar. Tá bom, usa um emulador aí. Tá tudo bem, entendeu? Eu não acho justo eu olhar pra uma pessoa que não tem condição de comprar o jogo e falar assim: trabalha mais pra poder conseguir comprar esse jogo. Porque a companhia que tá cagando pra você, tá cobrando o olho da cara pelo jogo, então trabalha um pouquinho mais. Eu não tenho a cara de pau de olhar pra uma pessoa que não tem condição de comprar um jogo e falar isso, entendeu? Eu não pirateio mais jogos pra mim. Eu uso o meio pago, mas eu não criticaria ninguém por piratear jogos. Eu acho que é super justo. Se você quiser piratear o seu jogo ali para uso pessoal, tá ótimo para você. Eu não senti uma necessidade, que nem ele tá falando aqui, de ganhar mais para poder comprar mais o meu hobby, para poder pagar o meu hobby e comprar mais jogos. Eu não senti essa necessidade, na verdade. Eu sempre quis ter condições de comprar os jogos realmente. E eu acho que muito é disso. Muito das pessoas que pirateiam jogos é porque a pessoa não tem a condição. Entendeu? Eu não acho que a pessoa só vai piratear jogos avulsamente ali e dane-se. Eu acho que ela realmente não tem condição de comprar o jogo. Eu tenho a condição de comprar o jogo, mas eu também não acho que outras pessoas que não têm condição têm que ficar trabalhando mais, se esforçando mais para poder comprar esse jogo. Eu acho que ela pode tranquilamente só usar um emulador ali, tranquilamente, super de boa. Eu pago os jogos atualmente porque eu acho importante, até pelo fato de eu ser uma pessoa que discuto bastante sobre jogos no meu meio pessoal, não aqui na internet, mas no meu meio pessoal. Eu não acho muito legal eu poder falar tanto das coisas de jogos se eu não consumir aquilo ativamente. realmente é um conceito errado, digamos assim. Mas cada vez eu sinto que aquela frase que piratear a Nintendo é legítima defesa. Porque com o mercado de jogos hoje em dia, você colocar um console $450, a Nintendo é uma empresa A e ela vai levar outras empresas A. Top 10 Videogame Companhia 2024.
melhores a aumentar o preço dos seus produtos, aumentar o preço dos seus consoles, dos jogos. Se você pagava R$ 400 num jogo, você vai estar pagando 600 agora. É uma decepção toda vez que eu vou no Switch, vejo uma atualização pro meu jogo e eles me cobram mais 90, mais 100, mais R$ 120 por uma atualização dentro do jogo que eu já comprei. Chega a beirar um absurdo. Quando Cara, eu queria que ela citasse o exemplo de jogo que da Nintendo, né? Eu já ouvi falar que o The Sims faz isso, mas da Nintendo, talvez o Smash Bros, que você tem uns personagens, né? Ah, isso aqui, tá? Eu só quero deixar claro que essa parte aqui do vídeo foi errado mesmo. Eu gravei esse vídeo, eu falei 2 vezes e errei. Não é atualização, isso aqui é uma notícia que a Nintendo Switch vai começar a cobrar por atualizações, ele não cobra atualmente. E aí eu falei como se fosse atual, mas na verdade não é atual. Isso aqui é só tipo DLC, por exemplo, se você compra Breath of the Wild, você tem que comprar todas as DLC junto. O jogo completo mesmo é com todas as DLC e tudo mais, então você tem que comprar DLC, mas não tem nada a ver. Essa parte aqui realmente ficou errada. Realmente ficou errada. E eu tenho Smash Bros, então eles não cobram por personagem, então tá tudo bem. Tipo, tá tudo certo. Posso estar enganado. eu joguei Breath of the Wild piratão, rodando melhor do que no Switch. Eu não tinha Switch ainda, mas eu vi vídeos, tava rodando melhor sim. Quando saiu o Tears of the Kingdom, esse foi o grande motivo por eu ter comprado um Nintendo Não, Switch. ela jogou ou porque a viu o qualidade vídeo? Eu não foi entendi. melhor do que no Switch. Eu não tinha Switch ainda, mas dos seus consoles, dos jogos. Outra coisa também é uma falácia, né? Isso aí foi o Cross que inventou esse espantalho. Isso vem se replicando porque as pessoas. Eu não sei quem é Cross, tá? Eu ainda não conheço esses nomes. Eu não sei quem é Cross, tá? Eu ainda não conheço muito bem esses nomes do youtubers. Eu não sei muito quem é grande assim no meio dos games, até porque a maioria dos youtubers de videogame que eu vejo são gringos, então, tipo, brasileiros mesmo eu não conheço. Eu não culpo as pessoas por replicar pensamentos de alguém que ela julga ser autoridade. Por que eu não culpo? Porque as pessoas, no seu dia a dia, têm outras coisas para elas pensarem. Pô, mas ele nem sabe se eu sei quem é Cross ou não. Eu não faço ideia de quem que é o cara. Elas não querem abrir o YouTube e ficar refletindo. Então eu não culpo essa falácia de a Nintendo abriu as portas, a Nintendo abriu o precedente de jogos mais caros. Eu não culpo nem criador de conteúdo. Que bom que não culpa, porque isso aí é uma verdade, tá? Você, nintendista, pode achar que não, mas é impossível uma empresa tão grande de jogos começar a cobrar $90 por um jogo e a PlayStation não olhar pra Nintendo e falar, eles estão cobrando $90 porque eles acham que o jogo deles vale 90, pois o nosso também vale 90. Aí vai vir o Xbox, pô, eles estão cobrando 90, o meu também vale. É isso que acontece, é isso que sempre aconteceu. Todo mundo estava esperando que o GTA 6 fizesse isso, cobrasse mais caro pelos jogos, quebrasse essa barreira de preço dos jogos, mas na verdade foi a Nintendo que fez isso. A gente estava todo mundo que acompanha o meio dos jogos estava esperando que o GTA 6 viesse e com os 2 pés na porta cobrando esse valor, e na verdade foi a Nintendo. Mais aqui embaixo, mas o Cross sim eu culpo, porque ele deveria ter essa sensibilidade de saber isso tá incorreto ou impreciso. Por quê? As empresas elas já têm no seu fluxo de caixa futuro o pensamento e a estratégia já elaborada. Não é porque eu fico olhando assim e falo, deixa eu ver o que a Nintendo vai fazer. Não, já tá no cronograma, tá? O Play 6, independente de Nintendo, já vai te cobrar os $80. O GTA já faz tempo que tá para ser lançado, o GTA 6, em $100. Não foi a Nintendo. A Nintendo ela foi a primeira porque está entrando na nova geração. Na geração do PlayStation 6 e do novo Xbox. A Nintendo foi a primeira por conta disso. Não se enganem, as outras não vão na onda da Nintendo. As outras já têm isso planejado. Isso não muda absolutamente nada. Até porque a grande questão da Nintendo tá cobrando mais caro pelo jogo foi que eles acham que o jogo realmente, a experiência daquele jogo, vale a pena o valor que estão cobrando, entendeu? Essa é a justificativa. Aí você vai me falar que a PlayStation não vai olhar para os preços da Nintendo na hora de precificar os seus jogos?
É impossível isso, né? É meio tosco a pessoa achar que o preço de uma companhia não vai influenciar a outra companhia. Quando passar toda essa poeira, quando passar tudo isso daí, sair o Nintendo Switch 2 e as pessoas começarem a pagar aquele preço, aí sim que a PlayStation vai ver e vai falar, pô, ó, passou toda a poeira, estão comprando mesmo, vamos cobrar o mesmo tanto. É isso que acontece. Tem isso planejado. Então é uma falácia que a Nintendo abriu o precedente, tá? Isso aí veio do Cross, lá do Flow, e vem se replicando aqui pra baixo. Tross do Flow, deixa eu procurar quem é esse Tross. Não sei quem é. Eu não conheço esse cara. Eu também não assisto podcast. Eu já trabalhei muito tempo aí com o Vilela do Inteligência Limitada, mas eu assisti o podcast dele quando eu trabalhava com ele. Assisto alguns episódios aqui e ali, quando Danilo Gentili vai no Flow, vai no Inteligência Limitada, mas eu não assisto ativamente podcasts. Eu joguei Breath of the Wild piratão, rodando melhor do que no Switch. Eu não tinha Switch ainda, mas eu vi vídeos, tava rodando melhor sim. Quando saiu Tears of the Kingdom, esse foi o grande motivo por eu ter comprado o Nintendo Switch, porque a qualidade... Eu tinha Breath of the Wild piratão num emulador e ele tava dublado. E eu nunca vi isso na minha vida. Então, se você for falar que o emulador não é melhor do que Nintendo Switch, cara, tu tá muito errado. Porque eu joguei o Breath of the Wild em inglês, mas eu joguei dublado também. A Zelda falava Hyrule, mesmo assim era muito engraçado. E mesmo assim, um emulador conseguiu dublar um jogo que a Nintendo nunca dublou pra português. A qualidade do jogo pirata ainda não tava legal. Tava aquela coisa assim... É jogável, mas não tava bom. Não entendi. Tava melhor que o Switch ou não? Tava bem Pô, trabalhado. mas aí ele não tá entendendo nem o que eu tô falando. Eu falei do Tears of the Kingdom, quando saiu. Ele não tá prestando atenção nas coisas que eu tô falando. Aí ele faz perguntas de coisa que ele não sabe. Tipo, eu falei Tears of the Kingdom, que aí o Breath of the Wild tava bom, mas o Tears of the Kingdom não tava bom. Aí eu fui comprar um Switch. Tava bem complicado. Nos primeiros dias, eu acho que depois de um mês já resolveram isso, foi bem tranquilo. Só que eu pensei, vou fazer a minha parte. Vou comprar os jogos, vou fazer certinho. Eu até assinei o Nintendo Switch Online, que não ganha absolutamente nada. Ganha alguns emuladores de 20, 30 anos atrás. Coisas que você acha de graça na internet. E eles fazem você pagar 250 por ano, eu acho. Se eu me lembro, é alguma coisa assim, 250 por ano. Você pode jogar Nintendo Switch Online com seus amigos. Só que no Brasil, é bem difícil você achar algum amigo seu, algum amigo que tem um Nintendo Switch. É muito difícil. E que assina a conta online. É, tipo, impossível. Eu, particularmente... Caramba, mas... Bom, aí né, vai do ciclo que tu tá convivendo. E aí... Me preocupa um pouco você não ter amigos que tenham hobbies parecidos com o teu. Principalmente quando pra ti é tão importante isso, essa necessidade, né? Mas tem algumas saídas também. Por exemplo, o Daniel, ele sempre anuncia no Twitter, né? Eu recomendo que tu siga ele, é Daniel Rinsober. Ele sempre anuncia no Twitter grupos de família se formando. Então, não necessariamente são amigos de longa data, mas são pessoas que têm o mesmo objetivo, que é justamente criar um grupo família para dividir a assinatura. Então, é bem interessante, tá? Pode seguir lá no Twitter do Daniel Rinsober. Ele sempre cria uma postagem específica para a formação de grupo familiar da Nintendo. Isso é muito interessante. Pô, obrigada aqui pela recomendação, mas eu não vou fazer isso. Tipo, eu tô falando aqui como é difícil você encontrar uma pessoa no Brasil que não seja um marmanjo, sabe? Que tenha um Nintendo Switch e que assine a conta online, como pra jogar joguinhos estúpidos, tipo Animal Crossing, que eu gosto bastante, Hello Kitty Island, sabe? Não tem. Então, até tudo bem, tem grupos no Discord. Você pode achar alguém aleatório ali pra jogar contigo, mas, tipo, eu não tenho muito interesse de jogar com gente que eu não conheço, assim, sabe? É uma saída para quem não tem amigos com os mesmos hobbies, né? Particularmente, não tenho nenhum... Eu tenho amigos com os mesmos hobbies, mas eu não tenho amigos que têm um Nintendo Switch. Porque o Nintendo Switch é caro, sim, no Brasil, ele é bem caro. Então, tipo, eu entendo que você pode ter um amigo que você joga sempre, então eu tô falando aqui de uma questão minha mesmo. É uma experiência pessoal minha mesmo.
amigo que tenha o Nintendo Switch. Eu tenho vários jogos que eu poderia jogar online. Eu jogo Animal Crossing, eu jogo Hello Kitty Island. Todos esses jogos que você poderia visitar uma ilha, você poderia ter uma interação diferente com uma pessoa online. O seu amigo passar um tempo online num jogo, você não pode fazer. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pro meu computador, que é mais barato. Você consegue comprar um computador mais barato do que o Nintendo Switch 2. Eu te juro. Ah, tá. Que o Nintendo Switch 2 eu concordo. Não, eu acho que você consegue comprar um computador até mais barato que o Switch 1. Mas ele que vai rodar, eu acho que não, né? Aí já é outra coisa que a gente podemos entrar. Mas mais barato que o Switch 2 com certeza, né? Mas para emular é mais caro. Juro que roda jogos. Vai rodar jogos. Não vai ser o melhor computador do mundo, mas vai ser melhor do que um console, provavelmente. É muito mais fácil você montar um computador do que comprar um console hoje em dia. Você vai estar ganhando muito mais. E mesmo assim, eu não sou muito fã da Steam, porque você compra um jogo ali, tem alguma coisa bacana? Tem, mas você compra um jogo ali, o jogo não é seu. Se a plataforma simplesmente acabar, seu jogo vai embora também. Todo o dinheiro que você gastou ali vai embora. Todos os seus pacotes de expansão do The Sims vão embora. Eu prefiro ter alguns sites como o GOG, e eu super apoio emuladores. Pode ficar à vontade, pirateando pra si mesmo. O Switch, qualquer jogo, vai rodar super bem. Eu nunca encontrei um jogo que desse algum tipo de dificuldade pra mim pra poder jogar. Se eu fosse comprar algum Nintendo Switch hoje em dia, eu compraria um desbloqueado pra poder realmente aproveitar o que valeu meu dinheiro nesse console. Se parece que eu estou revoltada com o Nintendo Switch 2, é porque eu tô. Querendo ou não, a gente é feito de idiota. Eu esperava muito mais, muito mais do anúncio. Jogos como Mario Kart ser mundo aberto faz todo sentido, foi muito legal, muito bom, mas sinceramente não vale a pena você comprar um console inteiro, comprar um jogo inteiro. Se você nunca comprou um Nintendo Switch, sinceramente, você nunca foi feito de trouxa na sua vida, porque você compra o console. Eu comprei na caixa com a edição especial do Mario Kart. Não vinha jogo do Mario Kart, não vem o Nintendo Switch Pro Controller, não vem, tem que comprar separado. Aí é R$600, em cima de R$600, em cima de R$400 que é um jogo, em cima de uma absolutamente qualquer coisa. É muito. Inflou um pouquinho, né? Inflou um pouquinho. Hoje, eu não sei a data, vamos ver a data aqui. Pô, aí também é complicado, entendeu? Porque esse aqui eu comprei, tava 600 pila, entendeu? Mas se você for... Mas talvez se você for do Rio de Janeiro, São Paulo, você encontra mais barato. Onde eu moro em Santa Catarina, tá mais caro. Então, tipo, você pode achar, óbvio, eu vou tentar mesmo achar o preço mais barato, meu Deus do céu. Tá bom, você vai conseguir achar ali 500 pila, 480 talvez. Mas, tipo, é uma faixa de preço já cara, entendeu? Eu sei que o controle do Xbox é muito mais caro, mas, poxa, eu acho que o Nintendo Switch devia vir pelo menos com um Pro Controller, porque esses controlezinhos da Nintendo já são... Eles são bem frágeis, eles não são a melhor coisa do mundo pra você poder jogar. Se você joga todos os dias no Nintendo Switch, você sabe que o controle que vem nele é meio decepcionante, assim. Se você estiver jogando muito nele, ou ele vai começar a desconectar e você vai ter que trocar de controle. Eu tenho 4 controles desses. Eu tenho 4 pares de controle desse aqui. Então, tipo, eu tenho bastante já, porque um estraga, aí o outro, sabe? Se ela tá falando do bando do Mario Kart, então ela inflou um pouquinho, né? Os jogos do Nintendo Switch 1 não são R$400. O Pro Controller hoje é R$250. Nossa, meu Deus! R$250, assim, nunca achei. Eu nunca achei. A não ser que, tipo, se você estiver comprando na internet... Se você estiver comprando na internet e tal, tipo, muito difícil tu achar. Deixa eu ver aqui. Ó, se você estiver comprando na internet, tá R$400 ou 368. 250 eu nunca vi na minha vida. Você vai me desculpar. Aí tudo bem. Eu inflo os preços, eu dou uma exagerada mesmo. Porque eu tô dando, assim, um exemplo de quanto mais ou menos é. Porque eu não falo exatamente o preço, tipo, travado ali. Porque eu dou uma exagerada mesmo nos preços. Isso aí, ele tem bastante coisa aqui no fundo dele. Aqui ele tem o coisa de Zelda, o pôster de Zelda do Tears of the Kingdom. Ele tem alguns outros pôster de Zelda. Ele tem aquele do Pokémon ali. Ele tem um Mario um personagemzinho do Mario. Eu tenho certeza que não é todos eles que são oficiais. Esse do Tears of the Kingdom parece oficial, mas eu tenho certeza que alguns deles não são oficiais.
E aí, tudo bem, se você for comprar uma coisa que não é oficial, ela vai ser realmente mais barata. Mas se você for comprar o Pro Controller original mesmo, você não vai pagar 250. Ó, esse aqui, ó, R$350. Que é o Mario Party Jamboree. Ó, nesse Switch eu não tenho Breath of the Wild. Aqui tá 469 com DLC e tudo. É caro, quase R$500, entendeu? Então, tipo, ah, beleza, joga sem DLC. O jogo é completamente diferente. Se você for falar pra mim, o jogo Breath of the Wild completo é com DLC, e é 469. Agora, tudo bem que eu realmente falo, quando vou falar de preço, eu dou uma arredondada. Isso aqui, 469, é muito caro para um jogo. Por mais que eu ame de paixão, assim, Breath of the Wild é maravilhoso, é o jogo da minha vida. Mas é muito caro para um jogo. E não é só esse, porque se você for comprar da Bayonetta, eu acho engraçado que quando eu falo o preço dos jogos, muita gente vem nos comentários falar: ah, mas é o preço do bundle, é o preço do... Não, é o preço do jogo com o DLC, que é o jogo completo. Se você quiser o jogo completo, você tem que ter a DLC junto também. Se você quiser o jogo completo, você tem que ter toda a experiência do jogo, você vai comprar DLC. E esse é o preço que você vai pagar, entendeu? Isso eu não tô falando nem de um bundle. Esse aqui, da Bayonetta 1 e 2, eu nem lembro quanto que eu paguei. Mas foi umas coisas assim de... Foi uns 400 pila, entendeu? Foi caro também. Então, todos esses aqui da Bayonetta que eu tenho, eles são jogos caros. Porque, pô, o Bayonetta 1 aqui na Steam, ó, eu tô com um negócio aberto aqui. É de R$19,99 até R$73,59. Então, coisa assim de R$20 a R$70. O jogo 1. No Switch foi 200 e poucos reais. Que é um jogo de 2009. Então, tipo, é um jogo muito antigo. Que quando sai pro Switch, ele sai com preço mais caro do que o lançamento, entendeu? Tudo bem que você quer defender a companhia com unhas e dentes, mas eu, assim como você falou que o meu foco não é Nintendo, eu não tenho nada a perder se eu falar que a Nintendo é uma companhia de merda que não liga pro consumidor. Entendeu? Então eu vejo vários youtubers aí, assim, mamando a Nintendo com todas as forças, defendendo ela de tudo, assim, a melhor companhia do mundo, meu Deus, nunca errou essa companhia. A pessoa defendendo com unhas e dentes. Pra Nintendo Brasil dar a oportunidade da pessoa ir lá jogar o Nintendo Switch 2 em primeira mão, porque pra ela se vender a troco dessas coisas assim, vale a pena, entendeu? Ou a pessoa tem a opinião dela ali, ela não vai falar que não gostou, ela não vai falar que o jogo tá caro, porque o que vai mudar na vida da pessoa comprando esse jogo assim? Na minha vida também não muda, mas eu também não sou idiota de pagar R$200 num jogo de 2009 e achar que é normal isso. Isso não é normal. Eu compro porque eu quero. Eu quero jogar o jogo, eu vou comprar. É praticidade ali, eu jogo no Switch todo dia. Por que eu não posso ter um Bayonetta no meu Switch? Tudo bem, eu posso. Mas aí eu não vou falar pra pessoa: ah, trabalha um pouco mais aí pra poder pagar um jogo de 2009. Você vai pagar R$250 no jogo. E é completamente normal e aceitável isso. Eu não falo isso, entendeu? Eu acho que a diferença entre eu e muitos youtubers que falam sobre jogos, eu não tô devendo nada pra Nintendo, eu não tô esperando que a Nintendo Brasil me note. Pelo amor de Deus, me note, me leve. Ai, por favor, me leve pra poder testar o Nintendo Switch 2. Por favor, gente, por favor. Me dá um pack, qualquer coisa. Por favor, Nintendo Switch Brasil, me dá um chaveirinho. Me dá alguma coisa, eu tô falando bem de vocês. Eu não tenho nenhuma marra com a companhia. Eu sou puramente uma consumidora do console e eu falo o que eu penso sobre isso. Pra mim, eu acho de boa pagar esse valor num jogo. Eu acho de boa pagar R$460 no Breath of the Wild. Mas eu não acho de boa eu falar pra pessoa que ela tem que trabalhar um pouquinho mais pra poder se esforçar e comprar esse jogo. Eu acho ridículo. Se a pessoa trabalha, ganha um salário mínimo, eu vou falar: cara, não compra essa merda. Usa um emulador que não vai ter diferença nenhuma. Você vai conseguir até jogar dublado, porque eu achei um emulador dublado. Você vai jogar Breath of the Wild super tranquilamente, maravilhosamente bem, pagando nada. A Nintendo vai ficar gastando dinheiro pra combater pessoas que criam um emulador.
essa guerra infinita, em vez da Nintendo só parar um pouquinho e pensar, poxa, se tem um emulador que faz tanto sucesso, é porque a gente tá cobrando muito mais caro do que um jogo vale, do que o preço que o jogo vale. E, tá ligado? Um jogo de 10, 20 anos atrás, eles cobrando o preço como se fosse um jogo lançamento. O que é absurdo, cobrando muito mais caro do que qualquer plataforma. A Nintendo tem jogos de outra companhia ali no Switch, tem jogos de outra companhia. Qualquer plataforma que você for ver, tá mais barato do que dentro do Switch. Aí por quê? Porque a Nintendo é uma companhia incrível que se preocupa com o jogador. A Nintendo tá cagando pra você. Você vai me desculpar, a Nintendo tá cagando pra você também, que é aqui o nintendista investidor. Tipo, tu parece um cara bacana demais, entendeu? Só que a Nintendo tá cagando pra você. A Nintendo Brasil, não sei se já te notou alguma vez, mas a Nintendo tá cagando pra tudo isso. Ela quer cobrar o preço que ela quer. Não é à toa que o diretor da Nintendo atualmente, ele foi um executivo da EA. Que a EA é o quê? A EA é aquela companhia maravilhosa que se importa muito com o player, que cobra super barato, né, nos jogos. Então, tipo, isso aí é só um reflexo de como a companhia não liga pra você. É uma empresa multimilionária que as pessoas ficam defendendo. E o argumento que ele usou aqui de trabalhe um pouco mais pra conseguir pagar o jogo. Em vez de você olhar pra uma companhia multimilionária que tá cobrando um valor ridiculamente absurdo no jogo e você se revoltar. Mas eu, Isabelle, que não tenho amarra nenhuma com a Nintendo, que não quero bosta nenhuma da companhia, se eu quiser qualquer coisa da Nintendo, eu vou pagar ou eu vou piratear se eu quiser. Eu não espero nada da Nintendo, a não ser o básico, que é um bom serviço pra mim, que sou consumidor. Aí, quando você vai ver um vídeo meu falando sobre o assunto, por mais que o meu canal não seja sobre videogame, sobre essas coisas, eu acabo tendo uma opinião mais sincera de consumidora do que uma pessoa que tem um canal todo voltado pra Nintendo. Entendeu? Nunca vi na minha vida um Pro Controller que custa R$250. Se ele comprou, não é oficial. Ou então, comprou um usado, entendeu? Mas aqui na internet o preço não abaixa de R$360. É um console caro. Todos os itens desse console são caros, os jogos são ridiculamente caros e não tem como a pessoa em 2025 ficar defendendo a Nintendo como se ela fosse uma companhia que se importa com o jogador. E eu acho que às vezes falta um pouco de pesquisa, né? Uma leitura rápida teria visto que que não vem a mídia física, né? Vem o código do jogo. Vários youtubers fizeram um review desse bundle também. Então, esse feito... Outra coisa sobre o jogo físico da Nintendo, que é um lixo. Tu paga mais caro pra ter a mídia física do jogo e não é nem um jogo de verdade. É ali um chip que tu tem que baixar o jogo depois. Não é muito ridículo a gente só ir aceitando as coisas que a Nintendo faz como se fossem normais? Eu acho um pouco ridículo. Não tô falando aqui de preço de bundle, acabei de mostrar o preço de jogos mesmo. Aí você pode falar assim, mas aqui ela falou jogo com DLC, aí não compra. Tá, mas aí não é o jogo completo é com a DLC. Aí se você quiser um jogo que não tem DLC, tu compra um Tears of the Kingdom, que já é um jogo completo, que não tem DLC, mas ele custou 400 e poucos reais também. Eu paguei 400 e poucos reais, né? Vai saber se a pessoa tá achando um absurdo esse preço. Aí se você falar, mas tem promoção. Esses jogos nunca entram na promoção, se entrar é uma vez no ano. Um milagre, assim. Um milagre que acontece. De trouxa, parece que sim, a Nintendo meio que enganou, né? Não, vai vir a mídia física, vai vir um Pro Controller. Não, se você fizer uma pesquisa rápida, você ia ver que a Nintendo não fez a propaganda falando que ia vir e tal. Enfim. Eu não falei que a Nintendo falou que ia vir, eu falei que deveria vir. Deveria, porque tu compra essa jossa aqui, ele vem esse controle aqui, que é um lixo. Aí se tu quiser usar, tu usa, mas é bem melhor você comprar um Pro Controller. E aí vem o Nintendo Switch e vem a doca. E vem essas paradinhas aqui pra você prender no controle. Ok.
entendeu? Ok, mas qualquer videogame aí que se você quiser comparar, né, muita gente tá comparando o Nintendo Switch com o PlayStation 5, que não faz sentido nenhum você comparar essas coisas. O Nintendo Switch, você comparar com o PlayStation 5, PlayStation 4, você pode comparar o quanto quiser. Tá completamente errado de comparar. Mas se você acha justo comparar essas coisas, então compara que um Xbox vem com um controle bem melhor. Um PlayStation vem com um controle bem melhor do que esse controle do Switch, que é um controle ruim. Realmente caro no Switch, na Nintendo. Eu sinto muita falta de quando as pessoas faziam jogos que realmente valiam a pena ser jogados. Tem muitos jogos que valem a pena ser jogados, mas você se sente enganado, ultrapassado de todas as formas. Por mais que você tenha os emuladores na conta do Switch Online, você paga pra ter esse emulador. Você tem um emulador, você vai jogar um Metroid e você não consegue ter a experiência completa se você não tiver um controle adaptado pro Nintendo Switch do seu emulador. Então você vai ter que gastar mais dinheiro com esse controle adaptado. E o controle Mas quando você emula de graça, você emula em qual controle? Também não é a experiência completa. Cara, mas aí é o que tá. Se eu emular, eu posso comprar um controle falsificado também, que ele vai me custar 50, 100 reais. Qualquer controle aí no falsificado do Super Nintendo, tu vai colocar no teu PC, ele vai rodar super de boa, entendeu? Não é porque é o controle da Nintendo que ele roda melhor. Mas o Switch vai aceitar o controle que é compatível com ele, que tem que ser esse oficial, que é 1.000 e poucos reais. A experiência completa seria você comprar o Super Nintendo. Nem no Switch Online vai ser a experiência completa. A experiência completa é você comprar um Super Nintendo, uma TV de tubo e os cabos lá. Não é querer ter a experiência completa, é o aproximado. Não precisa comprar o controle do Super Nintendo. Você pode jogar no Pro Controller e vai dar uma sensação maravilhosa também. Agora, se você... Cara, tu pode jogar. É o que eu falei. Dá pra jogar, mas se você quiser realmente ter a experiência completa, o mesmo tempo de resposta do controle mesmo do Super Nintendo, você tem que comprar o controle do Super Nintendo pra colocar no teu Switch. O argumento dele do emulador, você tem que comprar um controle também. Sim, mas o controle vai custar 100 pila no máximo, porque vai ser qualquer tipo de controle que tu acha no Mercado Livre ali. for mais entusiasta e querer se aproximar de uma maneira oficial e porém moderna, aí você compra o controle do Super Nintendo inventado pela Nintendo, né, renovado pela Nintendo, conectado ali, né, sem fio, no HDMI. Isso é muito legal, é muito legal. É o que eu falei, mas eu falei que esse controle custa R$1.000. Eu não tô falando que eu não posso comprar isso daí, que ninguém vai comprar, meu Deus. Não tô falando isso, eu tô falando que o preço de um controle de Super Nintendo, que é um console muito antigo, eles ainda estão cobrando R$1.000. Que é mais caro do que um Pro Controller que a gente tem agora, que eu paguei 600 pila no meu, entendeu? 500 e poucos reais. Ai, pô. Ó, um Super Nintendo é de 1990. Eu não tenho como defender que a Nintendo tá cobrando 1.000 e poucos reais, que tá aqui a prova, 1.000 e poucos reais, num controle de Super Nintendo, que é um console de 1990. Não faz sentido ele ser mais caro, esse controle, do que o Pro Controller atualmente. Isso aí só se você for muito escravinho da Nintendo pra você defender essas coisas. Entendeu? São coisas indefensáveis que a pessoa acha que eu tô exagerando. Porque você pega o emulador, você baixa a ROM, aí você configura o controle, e aí dá errado, e filtro, e proporção, e camadas, e não sei o que. Tem gente que gosta. Eu não gosto porque é uma perca de tempo, né? Você fica lá mexendo e tal. O Switch Online, ele te entrega as proporções corretas, muito embora eu gostaria que tivesse uma resolução interna 16:9 para preencher a tela, mas não foi possível fazer por causa de retrabalho. Então, a conveniência do Switch Online é algo riquíssimo para quem, principalmente para quem tem experiência com o emulador, que parece ser o caso dela, deveria apontar um pouco também os contras, né, de fazer essa emulação aí. Não é 600 reais. Todo esse trabalho que ele tá falando, assim, particularmente eu não acho um trabalho gigantesco, eu acho bem de boa. Minha experiência com o emulador sempre foi bem tranquila. Pô, meu pai consegue colocar um emulador no PC dele, entendeu? Se meu pai consegue, muita gente aí consegue, tipo...
Meu pai não tem uma facilidade com PC e mesmo assim até ele consegue usar o emulador. Que é o controller. Esse controle adaptado é R$ 1.000 e poucos, porque ele é um controle super diferentão, que é um emulador de um jogo de mais de 30 anos atrás. Então, se esse vídeo parece desanimador, acredite, ele não é. Ele é um aviso para você poder aproveitar o mundo dos emuladores piratões que tem na internet. Se você é um baba-ovo de companhias de games, só pelo nome da companhia, saiba que eles não estão ligando pra você, não se importam nem por um segundo com você. Você representa apenas notas de dinheiro pra ele, não importa o quanto você veja. Eu gosto muito, 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 muito dos desenvolvedores da Nintendo. Eu gosto muito de desenvolvedores de outras companhias também. Mas a gente tem que lembrar que se você não estiver lutando por si mesmo, pelo que você quer, o jogo que você quer, defendendo o que você aceita e o que você não aceita, eles vão só passar por cima de você, pegar seu dinheiro, ir embora, e você vai cair pagando 5, 6 mil reais em um console para receber 10% de um serviço que você já deveria ter recebido 100% quando eles lançaram o Nintendo Switch OLED. Se você quer um vídeo aqui com review do anúncio completo, falando realmente cada ponto ali, eu posso fazer, deixa nos comentários, por favor. Muita coisa sobre o anúncio foi sobre ler as entrelinhas. Eu entendo que muita gente ficou feliz com o anúncio do Nintendo Switch 2. Eu também fiquei feliz até realmente ver o anúncio. Quando eu realmente vi o anúncio, eu falei, poxa, eu vou jogar. Mas eu vou jogar porque eu sou uma idiota. Não porque realmente é um anúncio que me deixou feliz. Não foi um anúncio que... Cara, melhor não. Por tudo que você falou aqui, sinceramente, eu acho melhor não. Vai te fazer muito mal, você vai desembolsar muito dinheiro, e não, talvez não seja mais pra você, né? É bom você repensar na tua vida, né? Se videogame ou Nintendo é pra você. Às vezes, você tá criando uma expectativa de algo que não é, ou mudou, não é mais aquilo que tu imaginava, ou cara, sei lá, é bom tu rever, porque realmente, né, 4 mil reais não é um preço barato, né, a gente não sabe ainda qual vai ser o preço localizado. Estão falando entre 4 e 5 mil, não é um precinho, não é uma barganha, e aí tu comprar e se frustrar desse jeito, e passando essa mensagem, tem seu valor, é o seu testemunho, mas eu não recomendo. Sinceramente, por tudo que tu falou aqui, eu acho que essa Nintendo idealizada não existiu. Agora, feito de trouxa, eu discordo, acho que os jogos são muito completos. Assim. Cara, eu acho engraçado porque a pessoa às vezes não entende a minha mensagem ou não entende muito, acha que eu tô, tipo, eu não sei se ele entendeu como se eu dependesse de videogame, tipo, meu Deus, é tudo pra mim. Eu vou continuar jogando, eu vou continuar testando vários jogos, eu gosto de fazer isso, é meu maior passatempo é jogar videogame. Então, tipo, não é tipo, ai, então não jogue porque a Nintendo já não vale mais a pena pra você, tipo, é um papo muito... É um papo engraçado, assim, tipo, muita gente achou que eu tava, tipo, me vitimizando com esse vídeo e tudo mais. Se eu tenho o hábito de comprar uma coisa, eu também posso, com toda certeza, dar o meu review daquele produto que eu tô usando. Minha vida inteira eu tive vários jogos. Minha vida inteira eu tive vários consoles. O negócio é que, tipo, como o mundo dos jogos tá mudando bastante de acordo com os anos, assim, tem mudado bastante, é bem frustrante pra mim ver a situação que a Nintendo se encontra. Até como eu falei, com o diretor da Nintendo sendo o antigo executivo da EA, muda muita coisa. Eu sei que a Nintendo nunca foi uma companhia que, nossa, se importava muito com os gamers. Nossa, pelo menos algumas coisas a Nintendo não tinha coragem de fazer. Como cobrar pelo jogo, que é uma tour do Nintendo Switch 2. Só o fato deles estarem cobrando por esse jogo, cobrando $10 por esse jogo, que vai sair no Brasil, né? Chutando aí, né? Que vocês adoram quando eu faço meus chutes de preço. Vai sair uns 50 e poucos reais. Então, tipo, só pelo fato deles terem cara de pau de cobrar esse preço por um jogo que é pra conhecer o console, já mostra onde tá a cabeça da companhia hoje em dia. E eu, como consumidora, claro que eu tô com uma cara meio triste nesse vídeo, porque eu tava levando de madrugada, eu tava com sono e tudo. Mas, tipo, eu não tô, tipo, me lamentando pelo estado da companhia. Eu simplesmente fiz esse vídeo como um review de uma consumidora da Nintendo que não tem
rabo preso com a companhia. Eu não devo nada à Nintendo. A Nintendo nunca vai vir aqui patrocinar meu vídeo pra me levar pra qualquer lugar, principalmente pelo fato de eu estar falando que eu gosto de emulador, entendeu? A Nintendo nunca vai compactuar com o meu canal ou qualquer coisa. Eu acho que por isso que eu tenho muito mais disposição de falar a verdade do que eu realmente penso como consumidora do Switch, do que uma pessoa como ele, por exemplo, que tem o canal inteiro voltado pra Nintendo e provavelmente adoraria ter uma relação pessoal ali com a Nintendo Brasil e receber os benefícios disso. Muitos youtubers brasileiros que estão falando bem da Nintendo realmente é só porque tem rabo preso com a companhia, para não perder os benefícios que eles têm. Entregam muito valor. O Animal Crossing, todos os detalhes dos jogos, o carinho que os desenvolvedores têm, mostra sim uma baita preocupação com o consumidor final, que é o quê? Justamente o cara que investiu tempo e dinheiro se dedicando, jogando aquilo. E aqui não é questão de ser baba-ovo, é questão realmente de você, pô, paguei 300 pau, o que eu recebo, cara, de ter pagado 300 reais, que foi o preço que eu paguei no Animal Crossing, que hoje em dia valorizou, tá 350, ou seja, eu tô lucrando 50, né? Olha que louco isso, o cara que pagou 300 reais do jogo, hoje em dia tem o jogo valorizado. Aí, tava barato naquela época, tava barato. Hoje em dia, ele nivelou o preço, hoje em dia que tá caro, né? E daqui a pouco vai estar 400 o jogo que você comprou 350, né? Enfim. E como é que isso não te revolta? Entendeu? Como é que isso não te revolta? O preço do jogo ficar mais caro depois do lançamento dele. Isso não faz nenhum sentido. E isso me revolta. De novo, não tenho rabo nenhum preso com a Nintendo. Não tenho rabo preso com a Nintendo. Então essas coisas assim eu falo porque eu quero. Mas provavelmente ele, né, que tem um canal inteiro voltado pra Nintendo, tá falando que o jogo dele valorizou, como se fosse realista isso, entendeu? Enfim, cara, e aí eu me sentiria mal, eu me sentiria ruim se eu comprasse o jogo e não me divertisse nada, não fosse bom, né? Aí eu falo, puta, mano, eu gastei 300 pau aqui nessa merda e é um baita desperdício. Não, você sente o empenho do desenvolvedor e você sente o empenho do desenvolvedor não nos gráficos, mas nos detalhes do jogo. E aqui Eu sei, foi isso que eu falei no meu vídeo. Eu falei realmente que os desenvolvedores realmente são muito bons. A Nintendo, principalmente, é uma companhia que se importa muito com os detalhes. Também é uma companhia que não chegou ainda essa coisa de lacração e, sabe, toda uma companhia japonesa, né? Então, tipo, não chegou nada de lacração, de identidade de gênero e não chegou essas palhaçadas na Nintendo. Eles não usam essas coisas como ferramenta. Então, se você comprar um jogo da Nintendo, é garantia que você vai pelo menos se divertir, entendeu? Breath of the Wild assim, que é uma obra de arte pra mim, uma obra de arte completa, o jogo inteiro é incrível, é maravilhoso. Tears of the Kingdom também é um jogo maravilhoso, perfeito, eu gosto muito. Mas tem as minhas críticas ali, o Ultra Hand buga tudo quando você tá usando, querendo ou não, Ultra Hand quando você vai usar é uma coisa meio que te deixa chateado, assim, porque o jogo dá aquela travada. Então, mesmo no OLED, mesmo jogando no OLED, Ultra Hand dá aquela travada, aquela engasgada, é uma coisa assim desconfortável. Mas eu nunca deixei de me divertir com o jogo da Nintendo. Todos os jogos super divertidos, super incríveis, mas não vale 300 reais, não vale 400 reais. São jogos que não valem esse preço. E a gente finge que vale, ou porque gosta muito do jogo, da companhia, ou então tem rabo preso com a companhia, mas não vale esse preço. Me desculpa, não vale. Falando de Animal Crossing Zelda, cada micro detalhe do jogo, desde a inteligência artificial dos insetos do jogo, né, os grilos, as borboletas, até a movimentação da grama. E aí pode parecer besteira, mas quando você vai para jogos de terceiras ou jogos de outras empresas, não tem, cara, essa atenção aos microdetalhes. E aí tu pode se sentir assim, você pode falar, cara, gastei esse valor aqui e tô me sentindo um otário. Na Nintendo,
Eu acho que de todas é que menos você sente. Essa questão da assinatura eu consigo entender. Tem gente que compara o Switch Online com o Game Pass e PS Plus, e se você fizer o comparativo direto que entrega jogos de terceiro, entrega jogos third, jogos grandes, a pessoa que não está bem informada e cria uma expectativa em cima do serviço, eu consigo entender. Agora, quem já está ligado, que a Nintendo entrega os jogos clássicos e que jogos clássicos, embora você consiga emular, tem seu valor e conveniência, é outra coisa, né? Não que também, nesse sentido de, cara, eu consigo emular e não preciso pagar. Se a gente for entrar nas nuances, você não precisa de nada mesmo, só um computador forte pra caramba, né? Que você consegue baixar tudo naquela Steam verde lá. Né? Então não podemos cair nessa armadilha também, né? Cair nessa armadilha de ter uma coisa de qualidade e não precisar pagar por ela. Tipo, eu entendo o ponto dele, eu entendo sim, beleza, tipo, tudo ótimo, beleza. Eu não acho realmente que no vídeo dele ele teve muita argumentação para as coisas que eu tava falando. Só foi uma coisa meio tipo, poxa, seu ponto de vista, que pena, não é bem assim, tipo, tal. Não é tão caro assim, ou qualquer coisa do tipo, ou trabalhe mais para poder conseguir pagar esse preço. Mas realmente a minha mensagem do vídeo não foi falando que os jogos da Nintendo não vale a pena, que é um lixo os jogos. Não, pelo contrário, eu acho que de todas as empresas a Nintendo realmente sempre entrega produtos de qualidade, sempre, sempre, sempre. Mas os preços dela estão cada vez mais altos. A gente não pode ignorar esse fato. A gente não pode ignorar o fato quando uma companhia tem a audácia de cobrar por um jogo que é um jogo tour, é um jogo para aprender a usar aquele console. Quando a companhia tem a audácia de cobrar por isso, estoura o limite da burrice de você defender essa companhia. Eu tava, mais uma vez, passando por cima de mim, usando o que eu pedi e me entregando 10% do que eu pedi, com mais custo adicional, com mais travas através de barreiras de pagamento, coisas que são ridiculamente absurdas, que a gente vai aceitando até chegar um momento que a gente vai parar e ver que a gente gastou muito dinheiro em jogos que no final mesmo, não foram justificados o preço. Pode valer a pena, pode ser um jogaço, assim, um jogo incrível. Eu amei cada segundo jogando Breath of the Wild, Metroid, mas você me falar que esses jogos têm um preço justificado de 500, 600 reais é impossível. 500, 600 reais, mano. Óbvio, né? Eu arredondo o preço completamente, mas eu mostrei aqui que o Breath of the Wild tá 469. Então, beleza, eu arredondo muito o preço, eu sei disso, realmente, eu arredondo. Mas não tô longe, não tô falando de um jogo de 300 pila e tô falando que o jogo é 800 pila, não. Eu tô falando 500, 600 reais de um jogo que custou 469. Eu tô arredondando o preço, mas é um preço que tá ali na média. Tem que mudar de vendedor, ou senão compra direto na eShop. Mas eu tô falando da eShop, eu mostrei aqui, eu não sei em que mundo que esse cara tá pagando muito mais barato pelos jogos. É impossível. É impossível. Ou ele tá fingindo que não sabe quanto custa os jogos. Eu sei lá, gostaria de ver os seus pontos do que tu não gostou da Direct, né? Você falou um pouquinho que seria com relação à câmera e tal, mas cara, pra mim o evento do Nintendo Switch 2, o anúncio do console, foi um dos melhores anúncios de console de todos os tempos, assim, fácil. Foi tão bom, o anúncio foi tão bom que eles nem colocaram o anúncio do preço na Nintendo Direct. Eles nem colocaram, eles divulgaram depois da live, de tão bom que foi. Quando você assiste o anúncio de alguma coisa e não sai o preço desse produto que eles estão anunciando, é porque o preço está muito além do que a gente está esperando. E aí o pessoal depois vai ver no site e vai reclamar um monte. Então eles esconderam o preço durante todo o anúncio e postaram depois. Ali no site, depois você foi lá caçar pra poder saber o preço. Mas realmente, foi tão bom que eles esconderam o preço até acabar a Nintendo Direct. Porque a Nintendo ela tem um pouco esse negócio de, olha, eu vou te apresentar uma loucura aqui que ninguém nunca pensou. Mas veja bem, essa loucura que ninguém nunca pensou é opcional. Você pode desligar, você pode não comprar. Pô, cadê a loucura que ninguém nunca pensou? Tá ligado? É isso que eu fico revoltada. Eles estão defendendo um Discord.
Que a Nintendo finge que nunca ninguém pensou em jogar um jogo enquanto você tá num chat com seus amigos. Discord já existe. E olha que loucura, o seu controle vira um mouse. Tá bom, mas um mouse tem no PC, tá ligado? Tipo, não é uma loucura. Eles estão pegando coisas e colocando no Nintendo Switch 2 que pode ser legal, pode ser bacana, mas não é uma inovação. A gente pode aqui concordar que não é uma inovação? Não é fantástico, não é incrível? Meu Deus, olha que incrível. Não é. Se tu acha que é incrível, aí você tá se contentando com bem pouco. 3DS. O legal do 3DS era o quê? O 3D. Mas olha só, você pode desligar e jogar normal. Nintendo Wii. O legal... Eu tenho um 3DS aqui. Eu sei que tu pode desligar. Eu sei, é legal, tá? Não tô reclamando aqui, mas eu tô falando do ponto exclusivamente do Switch 2. Então não tô nem trazendo os outros consoles da Nintendo pra reclamar, porque também... O que adianta reclamar de uma coisa que já lançou, né? O Nintendo Wii era acessibilidade, mas olha só, você vai ter o Nunchuck e o Pro Controller pra tu jogar normal, tá bom? Tá bom? Nintendo Wii U, você pode colocar e ver a sua imagem no portátil e ver a imagem na TV. Mas olha só, você pode desligar o tablet e ver a imagem só na TV. Bom, esse foi o React, e aí eu quero fazer um apelo pra vocês. Eu sinto aqui que teve uma mistura de emoções, e aqui é o que eu sinto e não significa que é verdade. Deixa eu voltar a tela pra vocês. E aí eu quero fazer um apelo pra vocês. Não vão no canal dela xingar ela. Pelo quem me segue aqui tem que ter respeito. Porque que eu... Já foram no meu canal me xingar aqui, mas eu não me importo, tá, gente? Pode vir me xingar também, eu não ligo. Eu sei que ele não mandou ninguém vir aqui, mas eu acho engraçado. Eu não ligo pra xingamento, tá tudo bem. Tá tudo de boa. Porque que eu senti dela, tá? Que ela ainda tá... Duas coisas. Que ela quis surfar um pouquinho na onda do algoritmo e puxar um pouco o público pra ela, porque é uma técnica aqui. E na questão sinceridade... Bom, aí tu pode achar, né? Tu pode supor as coisas, assim como eu supus também que eu acho que você tem um rabo preso ali com a Nintendo. Tipo, não que você tenha algum tipo de patrocínio da Nintendo nem nada, mas tipo, eu acho que você realmente quer chamar a atenção de uma companhia que não vai fazer nada por você. Eu realmente acho. Sendo bem realista aqui, bem sincera, falar de jogos, falar de videogame é uma coisa que eu sempre faço na minha vida real, com os meus amigos e tudo mais. Então eu trouxe aqui pro canal falando mais numa perspectiva de consumidora. Até porque se eu tivesse só usando emulador, como eu fazia antigamente, eu não estaria aqui falando, nossa, Nintendo Switch é um lixo. Eu não faria isso porque eu nunca teria tido a experiência de comprar aquilo, de sofrer comprando aquilo, de jogar, sabe? Eu não teria muito por que falar de uma coisa que eu nem comprei. Mas como eu sou consumidora, eu compro, eu falo. Eu não tô tentando nem surfar na onda da Nintendo, porque, como eu disse, esse aqui eu acho que é o meu vídeo com menos visualização. Esse que ele reagiu, né? O meu vídeo com bem pouca visualização. E a maioria dos comentários é me xingando, ou falando besteira, falando asneira, né? Eu também senti que ela foi sincera, mas ao mesmo tempo ela ainda tá meio balançada. Sabe quando a pessoa vai ou não vai? Ou seja, quem for lá no vídeo dela comentar, utilizem argumentos de convencimento. Não vão lá xingar a menina, tá? Utilizem o argumento de convencimento. Alguma coisa que eu deixei passar aqui, vocês vão lá e comentem. Olha, não é bem assim e tal. E mostrem o ponto de vocês. Se vocês forem xingar ela, eu vou marcar o nome de cada um e eu vou excluir aqui do canal. Então, obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo no coração de todos. Não precisa fazer isso, tá? Tipo, tudo bem. Eu não me importo com xingamento na internet, tá? Eu também acho bem tranquilo, bem justo, até porque eu faço um vídeo falando de um assunto. Eu acho que as pessoas podem falar sobre o assunto se ela quiser. Eu vou ler os comentários aqui dele. Esse cara aqui, que tem a foto da Samus, ele veio comentar no meu vídeo também. Eu acho muito engraçado esses comentários. Eu acho assim, bizarramente engraçado, porque parece que eu tô mexendo no filho deles, sabe? No filho deles. Eu tô mexendo assim com a companhia que eles tanto amam. E aí eles ficam bravos. Sendo que eu sou uma consumidora do Switch. Não sei se essas pessoas aqui são, mas muita gente comenta sem nem consumir o produto. Muita gente comenta sem nem consumir o produto. Coisa que eu não faço. Eu consumo esse produto.
Cada vez que o vídeo avança, estou impressionado como ela arruma alguma desculpa para falar mal do Switch. Coitadinha, não tem amigos que têm Switch. Que nojo dessa youtuber. Bom, aí o comentário dele, né, ele veio falar coisa no meu vídeo também, mas tipo, só não acho que esse cara deveria usar a foto da Samus pra poder falar tanta merda, né, como ele aqui. Aposto até que ele não consegue counterar uma M 3 vezes. Esse cara aqui usando foto da Samus e não sabe nem fazer isso. Ó, o comentário do cara aqui. Guria gastou horrores em uns fones e está reclamando R$4.500 no console do Switch. Parece que uma minoria quer criar desculpas para justificar pirataria. Aí o nintendista investidor falou que incrível isso, mano. Que incrível isso, meu Deus. Qual que é o sentido da pessoa falar que eu gasto com outras coisas e tô reclamando do preço do console? Tipo, esse argumento assim é bem tosco, porque realmente o preço que eu gasto nas coisas não tem nada a ver com o preço do console. É um argumento muito chulo. É um argumento muito chulo, entendeu? Até porque, poxa, se o Nintendo Switch OLED tá custando cerca aí de R$2.800, aí você vai me falar que o Switch 2 é tão bom, ele é tão perfeito e maravilhoso que ele vai custar o dobro? É uma faixa de preço que não justifica. E os baba-ovo da Nintendo aí, mamadores da Nintendo, ficam tentando justificar as coisas. Gostei do vídeo da menina, pelo menos foi realista. Agora parei de assistir o vídeo quando o cara falou que o Switch 2 é a nova geração do PS6 e do Xbox novo. Realmente. Esse aqui eu vou curtir, porque realmente não faz sentido nenhum você comparar. Aí o cara respondeu, nem tanto. Show do rabo o preço de Zelda e de Metroid, 100, 600 conto. Eu arredondei, mas Breath of the Wild tá R$469, sim. Então, tipo, eu arredondando te incomoda, que pena. Agora, trilhando pra gastar com fone caro, ela tem. Tenho. Inveja é muito feio, hein? Ai, tá com invejinha do meu fone. Ai, eu não posso gastar com microfone. Eu não posso gastar com microfone. Você acha que é normal você pagar R$400 num jogo? Tu pode achar que é normal, mas aí eu tenho todo o direito de reclamar desse preço. E eu posso continuar reclamando desse preço, porque eu compro esses jogos. Quero ver se o Jorginho aqui compra esses jogos pra poder estar falando alguma coisa. Esse foi o meu react do cara que reagiu ao meu vídeo. Eu não achei que ele teve muitos pontos pra falar aqui. Eu não acho nem que ele entendeu muito o meu vídeo. Que o meu vídeo foi como consumidor. Que legal que tem gente com pensamento diferente do meu. Muito bacana. Mas eu também desconfio bastante quando o argumento da pessoa é... A companhia tá cobrando isso sim, trabalhe mais para poder pagar. E é o tipo de argumento que não funciona. Na realidade não funciona, é um argumento bem fraco. Mas aqui eu tô dando minha opinião como uma consumidora e isso é uma coisa que ninguém tem direito de tirar de mim. Porque eu sou uma pessoa que consome o produto da Nintendo. E eu acho até muito mais justo e realista eu poder falar sobre isso, até porque eu não tenho rabo preso nenhum com companhia. E é isso, eu achei bacana a perspectiva do cara, mesmo não tendo muito o que acrescentar ali de diferente do que eu falei, só discordando das coisas. Mas esse foi o vídeo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu quero sim postar outros vídeos falando sobre o Switch 2 e tudo mais, como eu falei que eu ia fazer, mas por enquanto eu gravei outros vídeos, então vai sair outros vídeos aqui. Se eu conseguir encaixar mais um vídeo do Switch 2 aqui nesse meio tempo que eu tô postando outras coisas, eu encaixo. E é isso, muito obrigado por todo o apoio até aqui. E esse foi o vídeo. Tchau!